Então, eu estava meditando aqui uma coisa. Por que que algumas pessoas que cresceram praticamente indo para a igreja, os pais levando para a igreja, inclusive eu tenho filhas que já são de maiores, já estão cuidando das suas vidas, inclusive uma já casou, a outra já está noiva, mas são praticamente independentes financeiras, estão estudando e segue os caminhos do Senhor. Eu vejo que elas seguem por alegria, por prazer, não porque forcei, mas porque ensinei. Ensinei elas na casa do Senhor e sempre aconselhei que se a gente fizer as coisas certas, tudo vai dar certo. Se você procura fazer as coisas de forma errada, ou sempre fazer do jeito que talvez seja até mais fácil, isso pode trazer para você um atraso em todas as áreas da vida. Mas eu fico perguntando para mim por que que tem filhos e filhas de pessoas, colegas da minha idade, que com filhos e filhas da idade das minhas filhas, que praticamente também cresceram dentro da igreja ali, eles levando. Inclusive pessoas da minha idade também, que na época os pais levavam para a igreja. E hoje parece que Deus é algo estranho para eles. O pai continua crente, mas ele tem Deus como se fosse, sei lá, algo assim muito longe, distante, sendo que ele estava sempre dentro da igreja. O que será que aconteceu? Então, eu sei que para isso vai haver várias respostas. E uma delas é aquela que muitas das vezes o pai ou a mãe ensinava o filho o caminho, mas não ensinava necessariamente, verdadeiramente no caminho com o filho. Alguns casos de alguns pais, até pastores, de na igreja estar pregando, estar dando sermão para a igreja, mas em casa não ter nenhum tipo, vou dizer assim, de relacionamento com o próprio filho, conversa com a filha, ou até mesmo viver em paz dentro do próprio lar e pregando aquilo que não verdadeiramente não vivia. E isso trazendo trauma para alguns e talvez até colocando na cabeça de que o evangelho é algo que não é verdadeiro pelo próprio exemplo de pais que deram dentro do lar de um falso cristão, conforme diz a Bíblia. É um dos casos, né? Tem casos também que tem pessoas que já têm aquela natureza pecaminosa mesmo, que nunca gostou da igreja, ia porque o pai levava, né? Era forçado aí. Mas em muitos casos, alguns pais não sabem realmente ensinar o filho no caminho, de uma forma que ele vai entender o que que é verdadeiramente o evangelho, o que que é verdadeiramente ser um cristão. Às vezes até forçava, até batia para o filho ir para a igreja, mas nunca explicou para ele realmente qual o sentido de ir para a igreja. Porque muitos vão para a igreja para assistir um culto, ou talvez para cumprir com uma responsabilidade de um cargo que ele foi empossado, mas às vezes fica nesse círculo assim mecânico que passa a esquecer que a igreja é para cultuar, oferecer o culto ao Senhor. Então devemos ensinar para os nossos filhos a cultuar. E a Bíblia nos diz que devemos adorar a Deus, servir a Ele, prestar culto. O próprio Jesus falou isso, foi para Satanás quando ele foi tentado no deserto, que nós devemos prestar culto a Ele. Acontece que muitos pais, eles erram por não saber ensinar qual é o verdadeiro sentido de ser um cristão. Ser um cristão é servir a Ele com alegria. Ser um cristão é ir para a igreja não somente para assistir o culto, mas para cultuar o Senhor. E termina que muitos jovens, adolescentes, vê o mau exemplo do pai e da mãe que um tumulto de confusão, de discussões, traz um clima de guerra, que o maior desejo que ele tem no coração dessa adolescente é de um dia ficar de maior e sair de casa, porque a casa ele considera um inferno. Então você que é um cristão, seja um exemplo para que a sua família, seu filho, veja em você um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele vai guardar por resto da vida esse exemplo de um pai que realmente tem a essência de um cristão verdadeiro. Amém.